Episódio 4 Paradoxos. Segundo Aristóteles, foi Zenão de Eleia e não Heráclito o inventor da dialética. A dialética é um método que nos leva a pensar que tão importante quanto resolver problemas científicos é formular problemas e fazer perguntas certas que geram diálogos produtivos. Talvez o maior exemplo disso tenha sido dado por Zenão de Eleia, de fato. Segundo Proclus, Zenão escreveu um livro propondo 40 paradoxos diferentes, partindo da suposição de pluralidade e movimento. Platão afirma que este livro foi um esforço juvenil e foi roubado por alguém para que o autor não tivesse possibilidade de considerar se o publicaria ou não. Ao longo da história, muitas propostas de solução dos paradoxos foram apresentadas e muitas interpretações foram dadas a elas. Soluções que se mostraram satisfatórias por um tempo deixaram de ser à medida que a percepção do que é rigoroso foi mudando. O rigor do pensamento matemático do século XX gerou uma imagem mais clara e plausível do contínuo. Falaremos mais sobre isso adiante. Claro que podemos perguntar se o nível de rigor exigido no presente será o mesmo no futuro, mas não vamos entrar nesse debate. É interessante notar que, se o século XX propôs soluções matematicamente satisfatórias para o contínuo espaço-tempo matemático, a física do século XX reabriu o debate sobre a natureza do contínuo espaço-tempo físico. Há muito o que se dizer sobre o assunto, mas ainda é cedo para isso. Tales nos ensinou a subdividir em partes iguais segmentos de retas em tantas partes quanto desejarmos. Pitágoras e seus discípulos nos ensinaram que há segmentos que podem ser comparados e dados como múltiplos de segmentos menores comuns a eles, mas também, para a surpresa de todos, que há segmentos que não podem ser comparados dessa forma. Essas descobertas sugerem processos de subdivisão infinita e também perguntas sobre a natureza do infinito e suas consequências para a natureza do contínuo espaço, tempo e movimento. Heráclito e Parmênides, com suas posições opostas sobre a natureza do mundo, acabam fornecendo pistas de qual caminho seguir. Preocupado com a unidade da natureza, com o conceito de movimento e as consequências do infinito, Zenão ofereceu argumentos que contradizem nossa intuição, que corredores correm, que flechas voam, que o mundo é composto por muitas partes. Ele foi a primeira pessoa a mostrar com clareza que a ideia intuitiva sobre o infinito é problemática, que somente uma compreensão mais profunda sobre o infinito pode nos oferecer clareza sobre a natureza do mundo. De certa forma, a crise iniciada pelos pitagóricos e evidenciada por Zenão resultou em 26 séculos de discussões científicas. Zenão nasceu na cidade de Eleia e viveu aproximadamente de 495 a 425 a.C. Pouco se sabe sobre sua vida, além do fato de que foi discípulo de Parmênides. Paradoxos são demonstrações de que contradições ou consequências absurdas decorrem de suposições aparentemente razoáveis. Eles são propostos com o objetivo de atacar certos pontos de vistas. Assim, para solucioná-los, é necessário o abandono de algumas dessas suposições tomadas como verdadeiras. Geralmente, quando um paradoxo é bem formulado, tais suposições são importantes e difíceis de serem descartadas. Dessa forma, um paradoxo se sustenta como um problema aberto, enquanto os solucionadores da época não podem concordar com uma saída para ele. Quando resolvido, um paradoxo se torna um quebra-cabeça de uso pedagógico. Obviamente, a visão de Parmênides do mundo é contraintuitiva, por isso foi alvo de muitas críticas. Zenão elaborou seus paradoxos para defender as posições de Parmênides contra o movimento e contra o pluralismo ontológico, isto é, a crença na existência de muitas coisas e não apenas uma. De certa forma, Zenão quer dizer que se você acha que existem muitas coisas, então você deve concluir que tudo é infinitamente pequeno e infinitamente grande. Se você acha que o movimento é infinitamente divisível, então você deve concluir que nada se move. Vamos agora ver 5 paradoxos propostos por Zenão.
O primeiro diz respeito à pluralidade e ao menos famoso, apesar de ser o mais importante e mais desafiador. Os outros são referentes ao movimento. Paradoxo da pluralidade, grande e pequeno. Neste paradoxo, Zenão propõe que aceitar o pluralismo implica que cada coisa é infinitamente grande e infinitamente pequena. Para tornar a descrição desse paradoxo mais clara, vamos fazer considerações sobre um segmento de reta. Como Tales nos ensina, qualquer segmento de reta é infinitamente divisível em partes iguais. Se pararmos em um dado momento com a divisão do segmento, sempre podemos retomá-lo. Portanto, se o segmento é composto de partes, como parece ser, então existe uma infinidade delas. Diante disso, Zenão apresenta um dilema. Qual é o tamanho das partes? Se elas tiverem magnitude zero, não importa quantas delas você adicione, o resultado sempre será zero. O processo de adição de zeros resulta em zeros. Se, no entanto, as partes tiverem um tamanho positivo, a soma da coleção infinita delas será infinita. Em outras palavras, um segmento de reta deve ter tamanho zero e infinito ao mesmo tempo, o que é um absurdo. Portanto, o pluralismo não deve ser aceito. Paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Uma corrida é proposta entre o herói grego Aquiles e uma tartaruga. Como Aquiles corre mais rápido, uma vantagem é dada à tartaruga no início da corrida. Ambos correm com velocidade constante. De início, Aquiles deve percorrer todo o caminho até a posição inicial da tartaruga. Mas ao percorrê-lo, a tartaruga também terá percorrido determinada distância. Então Aquiles terá de percorrer o trecho já percorrido pela tartaruga neste segundo momento, a fim de alcançá-la. Quando ele percorre esse segundo trecho, a tartaruga já terá percorrido outro trecho. Essa situação se repete ad infinitum. Logo, Aquiles nunca alcançará a tartaruga. Zenão sustenta que o movimento é uma ilusão. A versão original deste paradoxo nos chega pela apresentação dada por Aristóteles em seu livro Física. Ele não fala em tartaruga, mas sim um corredor humano comum, e Aquiles. A tartaruga é uma adição posterior feita pelos comentadores. O paradoxo da dicotomia. Este paradoxo é semelhante ao paradoxo de Aquiles. Nele, o corredor deve alcançar um objetivo. Para alcançá-lo, Zenão argumenta que antes o corredor deve percorrer metade do caminho. Percorrido a metade do caminho, deve percorrer a metade do caminho restante. Percorrido a metade do caminho restante, deve percorrer a outra metade restante e assim por diante. No final, o corredor teria que realizar um número infinito de tarefas e por isso jamais atingiria seu objetivo. Na verdade, o corredor sequer poderia sair do lugar, pois qualquer movimento que fizesse exigiria um número infinito de etapas. Com isso, Zenão diz que o movimento é uma ilusão. Paradoxo da flecha. No paradoxo da flecha, Zenão pinta uma imagem do mundo semelhante à técnica da cinematografia, onde uma sucessão de fotografias um pouco deslocadas umas das outras são passadas em curtos intervalos de tempo, gerando a ilusão do movimento. Zenão afirma: para que um movimento ocorra, um objeto deve se mover do lugar que ocupa. Então ele dá o exemplo de uma flecha em voo. Em qualquer instante de tempo, a flecha não se move para onde está, nem para onde não está. Não pode se mover para onde não está, porque não há tempo para se mudar para lá. Não pode se mover para onde está, porque já está lá. Em outras palavras, a cada instante de tempo não há movimento. Se tudo está imóvel a todo instante, e o tempo é inteiramente composto de instantes, então o movimento é impossível. O paradoxo do estádio. Zenão diz que em um estádio há 3 fileiras de objetos, A, B e C. Cada fileira contém 3 objetos igualmente separados. Na fileira A, os objetos estão em repouso. Na fileira B, os 3 objetos estão se movendo à mesma velocidade para a direita. Na fileira C, os objetos se movem com a mesma velocidade dos objetos da fileira B, mas em um sentido oposto, isto é, para a esquerda.
O movimento é analisado em 2 instantes consecutivos. No primeiro instante, o objeto da fileira B mais à direita está alinhado com o objeto central da fileira A. O objeto da fileira C mais à esquerda também está alinhado com o objeto central da fileira A. No instante seguinte, os objetos das 3 fileiras ficam alinhados. O objeto da fileira C mais à esquerda passa do objeto B mais à direita para o objeto B mais à esquerda e, ao mesmo tempo, do A central para o A mais à esquerda. Neste contexto, há 2 interpretações para o paradoxo de Zenão, um sugerindo considerações sobre a natureza relativa do espaço, outra sobre a natureza contínua ou discreta do espaço e do tempo. Uma leva à conclusão que o paradoxo é simples, a outra leva à conclusão que o paradoxo é desafiador e tem implicações profundas para a realidade. Aristóteles considera que Zenão propôs um paradoxo simples, concluindo que Zenão não reconheceu a adição de velocidades, sugerindo que o dobro do tempo é igual ao próprio tempo. No entanto, hoje se considera que Zenão propôs seus paradoxos de modo a impedir escapatórias para a conclusão de que o movimento é ilusório. Neste caso, Zenão estaria propondo para este paradoxo que o espaço e o tempo são discretos. Então, o absurdo neste caso seria que no curso do movimento, o C mais à esquerda alcança o B mais à direita sem passar pelo B central. Soluções e o contínuo. Ao contrário do que alguns sugerem, as soluções para os paradoxos de Zenão não são todas simples. Não basta fazer considerações sobre somas com um número infinito de termos. Mesmo o cálculo até o século XIX era insuficiente para resolver alguns dos paradoxos. No caso do paradoxo da pluralidade, foi somente no final do século XIX, com a descoberta da aritmética transfinita, que permitiu entender a noção de que existem vários tipos de infinito, e no século XX, com o desenvolvimento da chamada teoria da medida, que uma solução satisfatória foi alcançada. É por isso que o paradoxo da pluralidade é de longe o mais desafiador. Para encerrar, vejamos uma manifestação impressionante e contraintuitiva do contínuo. Suponha 2 segmentos de reta A e B, de tamanhos diferentes. A figura que você vê mostra uma reta que interseca ambos os segmentos e passa por um ponto fixo fora desses segmentos. Suponha que movamos esta reta de tal forma que as extremidades dos segmentos dados se correspondam. Assim, quaisquer pontos internos a um segmento terá seu correspondente no outro segmento. Portanto, ambos os segmentos têm a mesma quantidade de pontos. Mesmo assim, possuem tamanhos diferentes. Aqui está o desafio proposto por Zenão. Se pontos não têm tamanho, como a soma deles pode compor segmentos de retas, os quais têm tamanho, e o pior, tamanhos diferentes? Com o desenvolvimento dessa série, eventualmente chegaremos à resposta. Fique conosco, se inscreva no canal e deixe seu like e comentários. Até a próxima!